Telespectadores da Record News, meu cordial boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje com uma presença especial, a honrosa participação do professor Marcelo Batista de Souza. Há mais de 40 anos atuando na educação, ele que é diretor do Colégio Antônio Peixoto, de Morário do Estreito, aqui na capital de Santa Catarina. Licenciado em Pedagogia em 86, Administração de Empresa em 1990 e mais de 3 especializações na área da administração e também da educação. O professor, na condição de diretor desse colégio, o Colégio Antônio Peixoto, há 20 anos está na presidência do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, SINEP, e acaba de ser reeleito para mais um mandato que vai até 2024. Professor Marcelo Batista de Souza, seja muito bem-vindo no Conexão ND. Boa noite. Muito obrigado, é uma honra, um privilégio ter a distinção de ser um convidado desse programa que a gente assiste tanto. Prazer é todo nosso. Professor, vamos começar aí com algumas explicações. Por exemplo, Colégio Antônio Peixoto. Por que Antônio Peixoto? É uma homenagem ao marido da primeira professora do meu pai. Ele ia nomear o colégio de Colégio Ter Peixoto e ela, muito humilde, não permitiu e pediu, olha, se você quiser me fazer uma homenagem, perpetue o nome do meu marido. Em resumo... Muito bem. Quando os convidados concordam em comparecer ao nosso programa, eu sempre procuro fazer uma pesquisa no Google, entende? Levar alguma coisa sobre a biografia deles. E lá a informação que eu colhi é o seguinte, que o senhor nasceu dentro da escola, quer dizer, com 6 anos já estava dentro da escola. Como é que foi isso? Os meus pais foram os fundadores da primeira ou de uma das primeiras empresas de transporte escolar da cidade. Então, o nosso imóvel era uma garagem de Kombi, e em que volta e meia entrava e saía aluno. Quando o colégio foi fundado, com 6 anos, né, são as primeiras memórias que eu tenho da minha infância, foi o colégio. Meus pais foram morar num banheiro, que era grande, da residência deles. O quarto virou uma sala. A sala de estar da residência virou uma outra sala. E aí foi crescendo um dia atrás do outro, até agora, os 50 anos. Quer dizer, literalmente, o senhor nasceu dentro de uma escola, né? Porque era a sua residência, né? Isso. Então, viveu a vida inteira, praticamente. A vida inteira com o barulho do recreio me impedindo de assistir à televisão de tarde. Muito bem. O sindicato que o senhor preside, há 20 anos, como já falei, ele congrega hoje cerca de 300 escolas particulares do Estado, é isso? As principais escolas, as mais representativas, todas filiadas ao SINEP. E me confirme, por favor, a Escola Antônio Peixoto é a mais antiga escola laica de Santa Catarina, da área particular? Sim, fora as escolas religiosas e as escolas estatais, a nossa, o Antônio Peixoto, é a mais antiga do Estado. Professor, vamos então à conjuntura. A avaliação que o senhor faz como presidente do SINEP sobre esse fim, Deus queira, né? Esse fim de pandemia. Como é que as escolas atravessaram isso? Olha, Moacir, antes de mais nada é importante lembrar que quando a OMS, ou as autoridades decretarem o fim da pandemia, ela continuará uma endemia, ela continuará com as suas classificações menores e nunca deixará de estar conosco, com menor letalidade e tal. Para as escolas, para a economia em geral, foi catastrófico, né? Em especial para as duas pontas, o ensino infantil e o ensino superior, cada uma em função de características. E por que essa situação só no ensino superior e no infantil? Não só, mas principalmente. Sim, né? Sim. O infantil, porque é muito complicado, em que pese algumas escolas com muito heroísmo tentarem e terem feito o ensino remoto também no infantil, não tem como uma creche fazer a atividade remota para uma criança de 6 meses. Entende? E no ensino superior, a maioria dos alunos depende da economia, do seu emprego, para poder pagar a sua semestralidade. Eles têm mais autonomia para trancar o semestre ou retardar o seu ingresso ou retardar o seu retorno. Então, as duas pontas foram as que sofreram mais e muito. E o ensino fundamental de primeiro ano ao 9º e o ensino médio tiveram toda a dificuldade de logística, de redução de alunos, de perda de receita, etc. Mas as duas pontas foram as mais atingidas. Tá, pelas minhas pesquisas, nós temos em Santa Catarina cerca de 1.300 escolas particulares, é isso mesmo? Isso. E as mais atingidas, então, que até sentiram dificuldades financeiras na pandemia, foram aquelas que se dedicavam ao ensino fundamental, é isso? Não, infantil Infantil. e o superior. E quantas quebraram, tem ideia?
Olha, a gente não tem um dado oficial, seja de Secretaria da Educação, seja de Sinep, porque é algo que ainda está acontecendo e vai acontecer. Nós já vínhamos no Brasil inteiro um movimento de redução do número de escolas em função de conjuntura econômica, e a pandemia foi a gota d'água num copo que já estava cheio, né? Então, sem precisão nenhuma, eu diria que se 100% das escolas de educação infantil ficou fechada durante um ano, sem precisão nenhuma, eu ouso dizer que 50% quebrou ou vai quebrar. Professor, lá no início da pandemia, ano passado ainda, 2020, eu lembro que o senhor, pela presença do Sinep, teve posições assim, em nome das escolas particulares muito fortes, críticas em relação a restrições que foram feitas pelas autoridades sanitárias, porque acabaram realmente prejudicando terrivelmente, não apenas as escolas particulares, mas os alunos, principalmente os alunos, né? Quais foram essas restrições maiores assim, que o senhor... Olha, a maior restrição foi impedir que o aluno que quisesse comparecesse à escola. Vou lhe citar um exemplo próprio. 16, 17 de março foi decretado o lockdown violento e ninguém acreditava que passasse de uma semana ou duas, e Exato. Sabemos o que aconteceu. Eu, na minha escola, com minha esposa e mais 3 funcionários, precisando preparar a folha de pagamento para os professores, que tinha que a vida continuar, fui ameaçado de prisão pela Polícia Militar. Eu tive um drone do Serviço Secreto da Polícia sobrevoando a minha escola. Não acredito. Eu queria limpar uma goiabeira, março, abril, que estava infestando de mosquito a minha escola, e tive que sair às pressas sob pena de ser preso. A viatura, né, o policial com muita educação, papapá, mas... Então, imagina o que não aconteceu no dia a dia. Nós tivemos que, diversas vezes, entrar com ação na justiça em nome das escolas para que o judiciário reconhecesse os excessos e os abusos da autoridade. Que aí eu repito, não por mau caratismo, não por obsessão de prejudicar a escola particular, mas por desinformação ou por querer algum resultado cujo caminho eu divijo, cometeram excessos e o judiciário confirmou, foram excessos. O seguinte, eu imagino que esses excessos, essas restrições impactantes e altamente prejudiciais aos alunos, consequência da falta de diálogo com o governo, imagino. Os senhores tiveram algum tipo de diálogo com a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde, principalmente, não? Zero. Incomunicáveis. Até hoje? Não. Depois aconteceu? Sim, já fomos muito bem recebidos. Não, eu pergunto até hoje, porque os proprietários de vários restaurantes estão pedindo audiência com o governador. O turismo, veja bem, hein, que é uma fonte importante da nossa economia. O turismo até hoje não conseguiu audiência com o governador. Não, nós conseguimos, nós temos... E aí melhorou? Esse segundo semestre, quando as coisas já estão menos tensas, o secretário de Estado da Educação nos recebeu. Tínhamos problemas sérios com algumas prefeituras, em especial a de Florianópolis, mas até com apoio do secretário municipal da Educação, a pessoa fantástica aqui de Florianópolis, nós tivemos alguns avanços junto, inclusive, à questão de saúde. Professor, as escolas particulares foram pioneiras, no comparativo com as públicas, evidentemente, né? Ou com as mistas, no retorno, seja do sistema híbrido, né? Presencial e virtual, mas sobretudo do presencial. Ocorreram problemas graves de infecção, de hospitalização e até de morte, não? Moacir, estatisticamente desprezível. Sério? Tá? Estatisticamente desprezível a contaminação de professores e ou de alunos, a ponto de justificar tudo o que foi feito contra a educação brasileira. Entende? Tivemos professores infectados, sim. Tivemos alunos infectados, sim. Mas nada que justificasse isso. Eu entendo que a autoridade não conseguiria imaginar ou prever isso, mas quando lá atrás foram feitas as eleições, bom, o negócio vai ser feito com bom senso. E, na nossa opinião, não foi. Porque os senhores adotaram protocolos rigorosos nas escolas particulares? Rigorosíssimos. A escola particular sempre foi, desculpa a brincadeira, limpinha e cheirosinha. Então, agora, numa situação crítica como essa, todos os protocolos e muito mais, que a gente não dependeria só dos protocolos, que é uma informação científica, técnica, para ter, junto com o nosso bom senso,
o aumento de restrições ou de cuidados que foram tomados. A reação contundente, né, dos sindicalistas da escola pública contra qualquer tipo de escola de atividade híbrida, isso acabou prejudicando a escola particular? Totalmente, totalmente, porque o gestor da escola pública, ele ficava com saias curtas, para não dizer vergonha, de liberar a educação privada, e ele sabia que podia liberar, por conta desse problema político que ele ficaria de não conseguir comandar a sua equipe. Então, a Universidade Federal hoje só retorna depois do Carnaval? 2 anos. Inexplicável. Professor, e eu tive uma informação de que as escolas particulares já tinham conhecimento, não sei se só a sua escola, mas várias, tinham conhecimento de um sistema de comunicação virtual usando o Google. O Google tem um software especial. Como é que foi isso na escola particular? São não só o Google, existem diversas tecnologias que surgem para o apoio às aulas, né? A tecnologia no meio educacional, no nosso dia a dia, ela está num crescente e ela sempre vai continuar acontecendo, não dá de negar. O que houve foi uma disrupção. Aquele crescimento que seria exponencial, ele teve um salto abrupto, a fórceps, ele continuou subindo, vai ter uma queda estabilizadora que não vai chegar ao patamar que estava baixo, ao patamar inferior que estava antes, e vai continuar subindo. Então, essas tecnologias, na escola particular, que na maioria das vezes já usava, facilitou muito o dia a dia e a transformação do ensino, da rotina do ensino presencial para o ensino remoto. Mais ou menos depois do decreto de lockdown de março de 2020. Quanto tempo depois os senhores adotaram esse sistema virtual? Olha, no meu caso específico, eu antecipei as férias de julho, que normalmente são 2 semanas, só para reestruturar o planejamento pedagógico, que ele não havia sido feito para o remoto. Viramos a chavezinha e começaram. Algumas escolas em 15 dias, algumas escolas em 1 semana, de forma mais precária, e em seguida trazendo todo o profissionalismo, porque a escola privada, ela não sobrevive pelo amor que se tem pela educação ou pela necessidade da educação. Ela sobrevive exclusivamente pela sua competência. Ponto. Então, não há desculpa, nunca houve desculpa. O pai do aluno, de forma compreensível, é muito exigente e não quer saber de desculpas. Ou e eu pago, ou então eu vou para outro lugar onde está tudo igual. Até onde o senhor sabe, o senhor recebeu a informação, alguma escola particular levou 6, 8 meses para Não, iniciar a não, atividade ritual como a não. Universidade Federal? Não. Negativo? Negativo. Foi o quê? 15 dias, 1 mês? No máximo 1 mês, porque ela dependeria, nesse ciclo de 1 mês, do cliente continuar enxergando o valor e continuar pagando. Quem que nos assiste queria ficar assim, não, a minha escola já está há 45 dias sem dar aula e eu vou continuar pagando. A gente só paga na marra imposto. Então não tem como. Professor, a sua avaliação sobre o sistema virtual? Na emergência, claro, é alternativa, é a salvação da lavoura, mas no dia a dia não tem sentido, né? Olha, o mais importante na educação, e quem sabe é aí que a criança tem o seu segundo contato, o primeiro contato com a sociedade, o primeiro com a família, com seus parentes. E a partir dali o contato onde ele aprende a ser gente, onde ele aprende a ser cidadão, onde ele aprende a conviver com aqueles que não o amam ou que não os respeitam como a família, é na escola. Então, nada, nunca, jamais vai poder acabar com essa necessária convivência que existe. Entretanto, não há de se falar em negar, em impedir ou em competir com a tecnologia que já estava aí. O que aconteceu foi o seguinte, o dia continua tendo 24 horas, a criança, o jovem, já mergulhava na tecnologia, e agora um pouco menos para outros assuntos, porque a escola, por necessidade, por exigência, dos 24 horas do dia, trouxe ele um pouco para uma necessidade de uso produtivo da tecnologia. E o jovem, a criança percebeu isso. Para a nossa surpresa,
nós conseguimos com muito sucesso diversas escolas, foi uma surpresa geral, não que a gente duvidasse, mas a gente ficou satisfeito, nós conseguimos alfabetizar remotamente. Isso é inédito, é histórico, né? É inédito, é histórico. Exatamente. E qual a explicação para esse fenômeno? Porque as crianças já conheciam a ferramenta ou já... As crianças já não tinham, dominavam a tecnologia, não usavam de forma produtiva, não usavam de forma metodológica, né? O professor recebeu de forma heróica essa incumbência, é assim ou assim, entende? E essa afirmação, essa constatação que a gente fez ano passado, poxa, conseguimos inclusive alfabetizar. Este ano em que nós estamos presencial, a gente confirmou, olha, foram bem alfabetizados. Então foi uma surpresa grata. Não que continuaremos com essa metodologia, com esse esquema de trabalho, mas ele agora se tornou uma ferramenta muito mais importante e desmistificada. Professor, no meio da pandemia, mais ou menos, imagino, no início do ano, eu tenho uma netinha, eu já tenho tinha 5, 6 anos. E aí eu fui levá-la no colégio, no primeiro dia de volta às aulas. E eu assisti uma cena espetacular, uma coisa que me emocionou até. A vibração dela em relação a outras criancinhas que estudavam com ela e das criancinhas em relação à chegada dela. Isso foi um flagrante isolado ou isso... Absolutamente. Até hoje, Moacir, até hoje, um ano, desde novembro, quando teve uma flexibilização para o retorno presencial, durante esse ano inteiro, a gente nota o jovem... ainda hoje, um ano depois, precisando e valorizando esse relacionamento. É fantástico como o ser humano acordou. Aí sociólogos e psicólogos vão estudar o que vai acontecer. Então, por sua experiência, pelo que o senhor constatou nessa pandemia, a convivência social é fundamental também para a melhoria do aprendizado, é isso? Totalmente. Até porque o preparo para o exercício da cidadania, o preparo para viver em sociedade, ocorre inicialmente dentro da escola. Em casa você está entre 4 paredes, protegido pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus amigos, vivendo de acordo com as suas possibilidades. E quando você vai para a escola, ali começa uma disputa, começa um trabalho colaborativo e a gente tem que aprender, e a escola faz isso por osmose, através da física, da química, da biologia, faz isso tudo acontecer. A adesão dos pais em relação ao ensino inicialmente virtual e depois híbrido foi positiva? Muito bom e foi uma grande propaganda para a escola. Os pais de aluno que passaram a ter a oportunidade de assistir às aulas remotas, no vídeo em casa, vêm com depoimentos, como é que vocês conseguem? Vocês são heróis. Então, o professor teve o seu trabalho muito observado, muito fiscalizado, e a sociedade e as famílias perceberam que, de fato, é um trabalho fantástico, é um trabalho magnífico. Professor Marcelo Batista de Souza, presidente do Sinep, as principais mudanças pedagógicas, didáticas que podem acontecer a partir de agora, ou que vão acontecer, ou que estão acontecendo depois dessa pandemia. Sua opinião sobre escola do futuro, mídias digitais, ideologia de gênero, escolas em partido, etc, etc. São temas que nós gostaríamos que o senhor abordasse depois do intervalo comercial. Lembrando aos nossos telespectadores do Conexão ND que esta entrevista com o presidente do Sinep estará na íntegra disponível no portal ND+, que é líder na comunicação digital em Santa Catarina, agora com 32 milhões de acessos, líder absoluto nessa comunicação virtual e também nas redes sociais da internet. Voltamos em seguida, após o rápido intervalo comercial. Este é o seu Conexão ND, pela Record News, integrante do Grupo ND em Santa Catarina. Entrevistado hoje, o professor Marcelo Batista de Souza, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, o Sinep. Inclusive, acabou de ser reconduzido em novembro agora para mais um mandato até o ano de 2024. E há 20 anos o professor Marcelo preside o Sinep aqui em Santa Catarina com
uma atividade, uma gestão produtiva e sempre com aprimoramentos da escola particular, com muita atividade. Professor, então, a primeira questão. Principais mudanças pedagógicas que o senhor já observa na sua escola ou nas escolas particulares do Estado, pelos encontros, pelos eventos, depois da pandemia? Sem sombra de dúvidas, foi a incorporação da tecnologia. Porque, como eu falei há pouco, a tecnologia ela estava devagar e sempre, ou num ritmo moderado e sempre encontrava uma resistência, uma dificuldade de assimilação que iria sendo vencida, né? E com essa situação toda, em que não teve alternativa, em que com acertos e erros ela foi implantada, desmistificou. Então, o professor da escola privada agora, ele está 100% convencido e tranquilo que o uso dessas ferramentas é fácil e que tem bons resultados. Eles usam mais o quê? Notebook, computador de mesa ou telefone celular? O celular o aluno usa muito e muitas escolas têm laboratórios de informática ou notebooks para distribuir para os alunos no horário de aula. Todos os alunos tiveram acesso ao virtual nas escolas particulares? Sim. Escola particular, todos os alunos, seja pelo seu celular, notebook. A gente tem essa notícia com muita ênfase e satisfação. E pela sua experiência pessoal e pelo que dizem os diretores das escolas particulares, a atividade, a aula virtual é mais exigente ao professor do que uma aula presencial, imagino, ou não? Olha, ela é um pouco menos exigente naquilo que atrapalha muito, que é a indisciplina e a brincadeira inerente ao jovem. É mais tranquilo, então? É mais tranquilo. Agora, o planejamento ele é muito mais rigoroso, é muito na ponta do lápis, né? Quando a gente está numa conversa informal ou num programa de televisão ao vivo, a besteira ou o deslize que se comete foi ao vivo. Está no ar. Né? Quando a gente está ali na aula virtual, fica tudo gravado e aquele deslize também já foi. Não tem como. E numa aula presencial, o professor se solta. Então, uma característica de receio do professor, mas se eu fizer algum trejeito, se eu falar algum equívoco e todo mundo erra, né? Professor, vamos embora que depois a gente vê. Professor Marcelo, essa entrevista que nós estamos agora gravando, apresentando na Record News, do Conexão ND, ela fica permanentemente no portal e permanentemente na internet. Portanto, daqui a 5, 10, 100 anos, né, estará sempre disponível porque está na nuvem. Na escola, as aulas também ficam no YouTube? Não, porque algumas ferramentas, por conta da pandemia, liberaram que a gravação ficasse armazenada por X período. Então, existem instituições que terão essas aulas gravadas. Sim. E outras que não. A aula gravada permite depois avaliação, reavaliação por parte das escolas? Permite, sim. Tanto que uma coisa curiosa, muitas escolas, a minha, por exemplo, fazia chamada às 7h30 da manhã para ser aula virtual ao vivo, né, que não se limitava ao professor transmitir os seus conhecimentos ou interagir com os alunos na tela. Existem todo um conjunto de ferramentas, né? Uma sala de aula virtual, provas virtuais, exercícios virtuais, laboratórios virtuais. E muitas vezes o que acontecia? Como ficava tudo isso gravado e muitas escolas, para não invadir a intimidade do jovem, que é complicado, não exigia a câmera aberta, o jovem às 7h30 presente virava para o lado e continuava seu soninho até 8h30, 9h. E depois ia assistir a aula. Esse fato me foi relatado por um médico conhecido aqui da cidade, que por razões éticas eu não vou revelar, mas ele é professor da Universidade Federal e ele já testemunhou, já constatou várias vezes, 7h30 da manhã começa a aula, o aluno responde, na medicina, hein? Na medicina. Responde presente e ele vai no meio da aula chamar novamente o aluno está dormindo. Voltou para a cama e não voltou mais para... Mas como a aula, pelo menos no ensino fundamental e médio, ficou gravada, o aluno tinha o compromisso de, dentro do tempo previsto, responder a pesquisa, responder o questionário, né? Recebia a sua nota na hora, o professor recebe a avaliação na hora. Então... Diante dessa experiência do virtual na pandemia, os professores estão solicitando mais trabalhos em casa
com o uso da tecnologia, isto é, com pesquisa em ferramentas importantes como o Google, etc., ou não? Ou isso não mudou? Sim, uma coisa que é interessante, meu pai falava, e isso em pedagogia a gente estuda muito. Tivemos uma época em que a gente tinha uma rigidez, a rigidez educacional ela é muito importante, aplaudo as escolas cívico-militares, mas essa rigidez também se traduzia num acúmulo de informações. A gente não tinha, fora a nossa memória, uma facilidade para ter acesso à informação. Então, em 1940, em 1950, não é criticável a gente ter alunos que reprovaram por não conhecer os afluentes da margem esquerda ou da margem direita do Rio Amazonas. Sim. Hoje em dia, isso é uma informação importante, relevante do ponto de vista geográfico, até de integração nacional, mas dá um Google. Então, a gurizada hoje, ela é mais uma pesquisadora do que uma acumuladora de conteúdo. Então, não faço uma crítica à educação à época. Eu apenas faço uma comparação de que hoje não é mais necessário aquilo. Quer dizer, o professor que só queria transmitir informação e conhecimento, esse aí está... Tá. Moacir, antigamente não existia o livro. Era o professor o detentor do conhecimento. Depois começou a surgir o livro, que não era nem o livro-texto que o aluno tinha. Era o professor que tinha o livro, agora com alguma referência a mais. Meu avô é de Porto Belo, meu falecido avô. Ele sempre contava uma piadinha. O professor chegou para os alunos assim, quanto que é 3 vezes 8? O aluno, 24, professor. Vou olhar na tabuada, se não for, você vai se ver comigo. Então, o professor, ele sistematizava o conhecimento, às vezes ele era o detentor do conhecimento. Hoje, o conhecimento está nas mãos de todos. O professor trabalha o aluno para que ele saiba achar aquele conhecimento, o que fazer com ele, interpretar. A gente vê um problema sério na nossa imprensa, mídias sociais, fake news. Então, é para acreditar em tudo, é para pesquisar uma segunda fonte. Então, esse é uma grande mudança tecnológica e de comportamento que toda essa situação está permitindo ou provocando. Eu não sei se a escola tem, o sindicato tem as escolas particulares de Santa Catarina tem essa pesquisa, que é o seguinte, eu percebo que numa determinada faixa etária da adolescência, jovens de ambos os sexos, né, estão ligadíssimos no celular. Sim. Certo? Mas eu percebo que eles também gostam de ler livro físico. Isso é real ou é bem isolado? Olha, menos do que a gente gostaria, mas a leitura do livro físico não sumiu. Não sumiu porque... A escola particular mantém biblioteca com livros físicos? Mantém. Inclusive, teremos, em nome do sindicato, uma reunião com o Grupo ND para um projeto de revitalização, de recuperação da leitura física de jornais. Maravilha, maravilha. Aliás, eu acrescentaria a leitura física de jornais e dos livros também. Sim, dos livros. Fundamental, né? Isso. Vamos propor aí até que a Academia Catarinense de Letras entre nesse projeto, que ela tem uma gestão lá que está desejando ampliar a divulgação dos clássicos da literatura catarinense, porque muita gente não conhece os nossos grandes nomes da nossa literatura, infelizmente. Professor, escola sem partido. Olha, é uma ideia fantástica, pena que esse título foi estigmatizado de forma equivocada, tá? A ideologia contrária a tudo que é bom acaba prejudicando, porque o que a escola sem partido prega é apenas que a sala de aula deva ser um local de irradiação de cultura, de produção ou de análise de cultura, assim como deve existir um hospital sem partido. Lá eu vou para cuidar da minha saúde, eu não quero saber se o médico é contra ou a favor do governo. Então, dentro das escolas, é inadmissível um professor mandar fazer uma redação induzindo os alunos a escrever o quão feio ou bobo é o governador. É inadmissível que o jovem seja induzido por uma ideologia de gênero a um dar um beijo no outro para ver se esse contato homoafetivo lhe é peculiar ou não. Então, são questões que, sim, devem ser discutidas academicamente como mais um assunto e que não deve ser a razão principal da escola. E a escola sem partido, quem tiver a preocupação
de ler os 7 mantras, vai perceber que é tudo de bom. Professor, e ainda em relação à escola sem partido, a gente observa nas redes sociais que frequentemente saem denúncias, né, de professores manipulando diretamente os alunos, inclusive com críticas violentas contra governantes, etc. Isso acontece também na escola privada? Acontece e nós estamos muito atentos e muito vigilantes, né? Dentro de toda a legislação trabalhista, dentro de toda o objetivo de cada escola, nós temos uma escola que é judaica, nós temos uma escola que é cristã adventista, uma escola que é cristã católica, cada um tem a sua diretriz. E, eventualmente, poderemos ter uma escola fundada por um organismo de esquerda. Então, ela vai ter, eventualmente, o seu viés, que não pode, assim como a medicina, ultrapassar limites da ética e da lei, mas ela vai ter um encaminhamento diferenciado. E, entretanto, alguns poucos professores na escola pública, eles vão aos poucos sendo identificados, principalmente pelas famílias que não admitem isso. E na particular também? Sim, na escola particular também, não posso tapar o sol com a peneira, mas a pressão ou o acompanhamento das famílias, ele é muito grande e mais pontual, mais próximo das direções. A fiscalização é muito maior do que na escola pública? Muito maior. E não se trata de censura, isso é muito importante. Liberdade de expressão. Os pais querem bom senso. Beleza. Ideologia de gênero, mesma coisa. Tem alguma escola particular de Santa Catarina que adota a ideologia de gênero? Ou pretende adotar? Não, né? Não tem essa notícia, não tem essa notícia. E a sua posição sobre isso? A minha opinião, né, e acabo representando as escolas, é que basta ter respeito. A gente tem que respeitar a natureza. A gente viu, quem estuda, né, a pedagogia, os filósofos antigos, Roma, sempre existiu o homossexualismo. Agora, o que a gente não concorda é esse proselitismo, essa bandeira. Eu sempre fui admirador de Clodovil Hernandes, homossexual assumido. Ele dizia uma frase muito bonita: não tenho orgulho nenhum em ser homossexual, agora não tenho vergonha. Ele era contra a parada gay, que é mais um carnaval, é mais uma situação exótica do que uma manifestação que possa representar o legítimo interesse. Então, a gente tem que ter respeito e deixar as portas abertas para todo cidadão, independente da sua cor, independente da sua orientação política, religiosa, sexual. Isso é o que importa. Ainda em relação à pandemia, professor, o senhor tem ideia de inadimplência dos alunos da Escola Particular Santa Catarina em função da pandemia? Porque muita gente ficou desempregada, né? Sim, sim. Olha, repito, no ensino infantil não chegou nem a ter inadimplência. Existiu 100% de não pagamento. Porque a escola infantil fechou, né? Tivemos notícias de algumas famílias que foram, inclusive, solidárias com a escola. Olha, eu sei que está fechada, eu sei que não está conseguindo ter aquilo que eu paguei, mas eu vou continuar pagando, porque eu não quero essa escola fechada quando a pandemia voltar e eu vou precisar dela. E aí a escola faz as suas compensações para devolver para a família. O ensino superior também perdeu muito, né? E na educação básica, todas as escolas foram sensíveis às necessidades das famílias. Algumas fizeram redução pura e simples, algumas fizeram a recomposição dos valores, fazendo com que as famílias pagassem no futuro, em vez de fazer em 12 pagamentos, fizeram em 36 pagamentos aquela dívida e por aí foi. Agora, o que nós temos convicção é que a família que procurou a escola privada não saiu sem ser assistida, o que não significa ter tido a sua solução, né? Mas foi feita uma composição. Presidente, até hoje eu aprendo muito com alguns documentários muito bem produzidos, feitos inclusive no Brasil. Não sei se você conhece, por exemplo, o grupo do Brasil Paralelo. Documentários históricos extraordinariamente ricos, né? Sobre o Império, sobre a República, fatos novos e tal. E eu percebo que algumas coisas ali eu aprendo hoje que não aprendi na escola ainda. O senhor acha que a escola de hoje e de amanhã vai também utilizar mais esses produtos bons, bem feitos, éticos, transparentes? Com certeza. Hoje em dia, muitas escolas, num percentual muito grande,
Antigamente não existia nem o livro, era só o professor que tinha, o aluno começou a ter um livro, agora há muitos anos começou a surgir o sistema apostilado, que é muito dinâmico, e os sistemas apostilados físicos estão quase todos já com a sua plataforma digital. Então, enquanto a apostila física ainda sobrevive lá, com uma figura, uma foto do Dom Pedro I segurando a espada, nós temos na apostila aquela foto do nosso artista lá no filme narrando. Você não vai ter uma baleia, você vai ver o filme da baleia. Beleza. E esses filmes, esses vídeos estão sendo incorporados. E uma característica deles, Moacir, muito importante, é que pedagogicamente eles devem ter duração de 10 a 15 minutos. Evita-se levar para a sala de aula filmes de 60 minutos. Professor Marcelo Batista de Souza, presidente do Cinep, uma honra recebê-lo aqui no nosso Conexão ND. Um grande abraço, sucesso, boa noite. Conte sempre com o Grupo ND para a divulgação das boas causas da educação, especialmente da Escola Particular de Santa Catarina. Um abraço e boa noite. Boa noite, um privilégio ter sido recebido. O programa tem muito sucesso, sempre assisto. E lembra a comunidade que as escolas particulares estão com as suas matrículas abertas. Excelente, obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanhou durante essa entrevista no Conexão ND, entrevista que está disponível integralmente no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Obrigado mais uma vez, um grande abraço, boa semana e até a próxima.